Olá, boa noite a todos. Conforme combinado, eu tô aqui para essa live hoje aqui pelo meu Instagram para falar de Reiki, um assunto que eu particularmente amo falar, que é o Reiki. Boa noite, Isaac, boa noite, Renata, sejam todos bem-vindos. Hoje é um assunto muito gostoso de se falar, eu vou falar de Reiki, vou trazer muitas novidades nos cursos, na dinâmica do Reiki, muita promoção, então fiquem aqui comigo que vai valer a pena, que vai ser legal. Só esperar mais um minutinho, mas quem me conhece sabe que eu não espero muito não, né, gente? Eu não sei muito esperar, mas boa noite, Ricardo. O pessoal vai chegando e vai acompanhando e a gente vai começando a conversar, né? Porque afinal de contas, vamos honrar aqueles que entraram aqui no horário marcado, no horário combinado. Então, gente, eu vou falar um pouquinho aqui da minha história com o Reiki, para quem não conhece. Eu tava relembrando agora, nesse momento, que eu tenho um monte de certificados aqui na minha parede. A minha história com o Reiki começa em 14 de janeiro de 2006. 14 de janeiro de 2006, eu finalizei o meu curso de Reiki nível 1 com a minha primeira mestra muito querida, que foi a Tina Simão. E aí começa essa minha trajetória com o Reiki. Eu confesso para vocês, e quem é meu aluno conhece essa história, que eu sempre digo a todos: gente, você fez o nível 1, faz o 2 e o 3. Porque é normal até, e aconteceu comigo, a gente iniciar no nível 1 e às vezes até achar que não é pra gente. Eu sempre fui uma pessoa super agitada, meio ligada assim na tomada, sabe? E o pessoal assim, às vezes faz curso comigo, faz atendimento e fala: nossa, você é tão zen, você é tão serena. Eu falo: não, gente, não sou não, eu sou super agitada. E ali em 2006, quando eu iniciei no nível 1 com a Tina, foi um curso incrível, a iniciação sagrada foi para mim uma experiência maravilhosa. Para vocês terem ideia, eu nessa iniciação sagrada, em todas as que eu fiz até o nível 3, tá? Eu tive experiências de me ver em outras existências. E em todas que eu conseguia me ver, eu era meio bruxa, sabe? Repetiu nessa. E foram experiências assim incríveis de iniciação, o curso maravilhoso. Aí a gente entra naquele processo de 21 dias de limpeza com o Reiki. E no nível 1, a gente faz cada uma das posições do Reiki por 5 minutos. E aí a gente ainda não tem os yantras sagrados e tal. E eu acabava dormindo, eu não tinha paciência para ficar esses 5 minutos, não sentia que eu me conectava. Eu falava: gente, acho que não é para mim, acho que eu sou agitada demais, não consigo me conectar. Eu já trabalhava com outras terapias, com aromaterapia, eu trabalhava com Feng Shui, com mapa de personalidade, e num primeiro momento, olha que coisa, eu achava que o Reiki não era para mim, apesar de eu ter me encantado profundamente com toda a história do Reiki, ter sentido essa conexão. Na hora da aplicação em si, eu falava: gente, não é possível, acho que só eu que não consigo fazer até o fim. Eu dormia, sempre alguma coisa me interrompia e tal. E eu fui até conversar com a minha mestra, com a Tina, na época. Eu falei: ai, Tina, não sei. E ela falou: Dani, insiste, faz o nível 2, porque o nível 2 é outro mundo. O nível 2 você começa a trabalhar com os yantras sagrados, os mantras sagrados, e você vai ver que se abre um outro universo, a possibilidade de cura à distância, de envio. E eu fui lá insistir.
Aí, olha, minha história continua em 30 de março de 2006. Eu fiz o nível 2 de Reiki. E a Tina, minha mestra, estava certa. Ali se abriu um novo e amplo universo. Eu me identifiquei demais, gente, com até as técnicas de cura à distância, a técnica da caixinha do Reiki, o caderno do Reiki. E pasmem, eu tenho meus cadernos do Reiki desde 2006. Como eu fiz 2 cadernos, eu fiz um caderno pessoal com os meus objetivos, metas, fotografias, e eu fiz um só para os meus filhos. E meus filhos cresceram com o Reiki, assim como os meus pets, todo mundo aqui em casa. Meu marido, quando eu me formei mestra, eu iniciei ele no Reiki. Meu marido também é nível 3 de Reiki. E aqui em casa a gente trabalha muito com essa energia, usa muito essa energia. E o Reiki, eu sempre digo para todo mundo, o Reiki não é só um procedimento de cura, de autoaplicação ou de atendimento e aplicação em outras pessoas. O Reiki se torna uma filosofia de vida e acaba integrando e fazendo parte do nosso dia a dia. E é incrível, gente, a transformação de vida que o Reiki traz. Enfim, voltando à minha história com o Reiki, no nível 2 foi que esse universo se abriu. E eu comecei a fazer a minha caixa, os meus cadernos e de fato praticar o Reiki todos os dias, não só em mim mesma, como enviando para minha família, para os meus filhos mesmo, que eu fazia presencial, mas muitas vezes eles não queriam parar, estavam ocupados, e eu enviava à distância. Não demorou muito, foi ali em dezembro de 2006, eu fiz o nível 3 de Reiki. Eu tinha acabado de ganhar bebê. O Thor e a Alice, os meus segundos gêmeos, nasceram em novembro de 2006 e em dezembro de 2006 eles tinham acabado de completar um mês. Eu estava fazendo o nível 3 de Reiki, principalmente nesse momento de recuperação e de bebê pequeno. Eu senti fortemente a necessidade de continuar esse meu processo, concluir pelo menos essas 3 primeiras etapas do Reiki. E eu deixei os bebês com meu marido e fui fazendo de picadinho. Eu fiz as aulas teóricas, no outro dia a iniciação sagrada, porque eu não podia dispor de um dia todo, porque eu estava com um bebê pequeno. E foi muito incrível esse processo. Eu realmente usei todas essas ferramentas, as mandalas de cura, a cirurgia energética do nível 3. E ali, ó, nessa minha história com o Reiki ali em 2006, eu já tinha conhecido a história também, não só do Mikao Usui, da Hawaii Takata, do Dr. Shujiro Hayashi, mas também do mestre William Lee Rand, que teve uma participação incrível, né, nessa história do Reiki. Então ali eu me situei e sempre fui uma praticante assídua, não só do Alto Reiki, mas com as mandalas de cura, o Reiki à distância, a cirurgia energética. Participei de um grupo como voluntária, todos eram voluntários, aliás, de aplicação de Reiki e cirurgia energética em espaço, na época hoje holístico, antigamente a gente chamava de espaços esotéricos. E fui acumulando uma experiência, um know-how, até que eu comecei a fazer os atendimentos remunerados, de fato, alocar salas por coworking, depois aluguei salas de atendimento mensal, fui aperfeiçoando, fazendo outros cursos em terapia, acumulando experiência, mas somente em 2017 que eu fiz o meu mestrado em Reiki Usui, com a minha mestra, com a Tina, a mesma que me acompanhou. Nesse ínterim, muita água passou debaixo dessa ponte, diversos outros cursos que eu agreguei, mas naquela época eu entendia que o curso de mestrado em Reiki era para quando eu sentisse o chamado para dar aula e fazer as iniciações sagradas. E eu sempre gostei muito dos atendimentos, eu me realizava muito nos atendimentos, porque eu tratava com o Reiki, com aromaterapia, com
florais, tratava com o autoconhecimento trazido pelo mapa de Feng Shui da personalidade, que é uma das minhas paixões também. Eu fui integrando diversas terapias, PNL, então eu sempre amei os atendimentos, oráculos e amo. Mas num dado momento eu senti muito forte esse chamado e senti que era o momento de dar esse passo e de me preparar para começar a dar curso de Reiki. Isso daí eu já era reikiana há 11 anos e agora em 2023 eu completei 17 anos com o Reiki, nessa minha jornada encantada que me trouxe tantas transformações. E, gente, a energia do mestrado é uma coisa incrível, impressionante. Foi uma guinada, uma reviravolta na minha vida e veio com tanta força e com tanta prosperidade, com tanto movimento, que eu me encontrei completamente como professora, como mestra. Meus alunos sabem que eu fico até sem graça quando falam, ai, mestra, eu falo, não, só Dani, gente, que é isso? Mas assim, eu me refiro ao nível de mestrado e eu me identifiquei completamente. Eu falei, gente, eu adoro dar curso. Eu já tinha uma certa experiência com aulas, porque eu dei aula de inglês por muitos anos. Mas, enfim, ali eu descobri que era o que eu queria fazer da minha vida. Além desses atendimentos que eu amo, levar o Reiki, expandir o Reiki, iniciar novas pessoas. E sempre foi muito incrível essa minha jornada. Os meus filhos são reikianos desde criança também. A primeira iniciação sagrada que meus filhos fizeram foi com a minha mestra, com a Tina. Gente, não repara a minha cara, que assim, essa hora eu tô mais pra lá do que pra cá. Meu dia começa muito cedo e essa hora, assim, eu já tô super cansada. Mas tamo aqui. E os meus filhos foram iniciados numa época, foi até muito engraçado, porque o Tória e a Alice eram bebês. Foi um pouco depois que eu tinha feito o nível 3 de Reiki. E eu tenho 6 filhos, para quem não sabe. Tinha eles crianças e os meus 3 filhos mais velhos já frequentavam a escolinha. Tória e Alice, os gêmeos, bem bebezinhos ainda, quando chegou o primeiro inverno, ficaram muito resfriados e isso evoluiu por uma pneumonia, precisaram chegar a ficar internados. E como os irmãos mais velhos frequentavam a escolinha, eles cada vez que recuperavam de uma gripe acabavam pegando outra. E eu conversando com a Tina falou, Dani, vamos iniciar eles no Reiki. Eles não vão aprender, não vão se tornar reikianos de aplicação, mas a energia do Reiki, quando eles entram nesse processo de ativação e catarse, a energia do Reiki do nível 1 vai trabalhar o corpo físico, reforçando o sistema imunológico, ativando esse poder de cura e autocura inato do nosso organismo. E eu fui lá para São Caetano, eu moro em São Paulo, eu fui até São Caetano e a Tina iniciou os meus 5 filhos. A Valentina caçula não tinha nascido. A gente fez essa iniciação sagrada e de fato, gente, eles pararam de ter essas gripes de repetição, processos alérgicos, esse sistema imunológico de fato fortaleceu e foi mais para mim assim uma prova de que o Reiki fazia parte da minha vida. E nesse tempo, gente, de Reiki eu tenho tanta história para contar, tantos processos, tanto com os meus filhos, de forma meditativa, somente a aplicação do Reiki, com os meus pets, inclusive de cirurgias energéticas e questões que foram tratadas de forma milagrosa, só com aplicação e envio de energia. Então é uma coisa que eu decidi que o Reiki fazia parte de mim, fazia parte da minha história. Acho uma energia incrível, fantástica, muito milagrosa e um direito inato nosso de reativar esses nossos canais de conexão com essa energia universal e transmitir para o planeta, para ambientes, para pessoas, para animais, plantas, todo ser vivo merece Reiki e o Reiki não tem contraindicação. Todo mundo pode receber Reiki, recém-nascido, gestante, idoso, doentes terminais e até após o falecimento a gente envia Reiki para que essa pessoa faça uma passagem tranquila.
E então eu só queria contar assim, um pouquinho da minha história com o Reiki, para vocês entenderem. E daí por diante, depois que eu fiz o mestrado, eu conheci diversos outros sistemas de Reiki e achei incrível, fantástico como tudo isso pode expandir e agregar ainda mais conhecimento, e tudo é muito válido, e graças a Deus que muitos mestres estão abertos, receptivos e se permitindo receber, trabalhar e operar tanta cura e trazer ainda mais novidades. O Reiki completou 100 anos o ano passado, em 2022. Ele foi canalizado em 1922 por um mestre japonês chamado Mikao Usui. O Mikao Usui era monge japonês e numa das meditações no Monte Kurama, naquela época tinham alguns monastérios ali no Monte Kurama, e os monges costumavam jejuar e meditar por diversos dias. Mikao Usui, que buscava, era um grande estudioso de religião, de oráculos, inclusive, quando traduziram a lápide dele, lá estava escrito também que ele era um grande estudioso em oráculos. Ele passou 21 dias jejuando e meditando no Monte Kurama, no Japão. Hoje esse Monte Kurama é um ponto turístico, inclusive uma das minhas mestras em Reiki estava lá, tá voltando do Japão, fez lives incríveis lá do Monte Kurama pra gente, com uma energia fantástica. Mas enfim, no 22º dia, ele teve essa visualização, essa conexão, esse recebimento dessa energia e se sentiu pleno, apesar de tantos dias jejuando e a fome e todos os intempéries climáticos. Diz que o Monte Kurama era um lugar selvagem, até que tinha ursos naquela época, e ele rompeu essas barreiras e esses limites físicos até que ele recebeu essa visão, esse sentimento fortíssimo, que a princípio até ele duvidou e questionou. Gente, será que é isso mesmo? Ou eu já estou delirando por conta do cansaço, da fome, o que quer que seja. Enfim, recebido, assentado toda essa energia. Isso daqui é pessoal meu, tá, gente? Mas eu sempre penso, não sei se alguém aqui já leu As Cartas de Cristo. Nas Cartas de Cristo, que é um livro também canalizado, a autora, canalizando a energia do próprio Espírito Sananda, do Mestre Jesus, ela fala muito dessa experiência de Jesus no deserto, e como de repente ele começou a enxergar essa energia, recebeu de forma tão plena essa conexão com o universo e sentiu as moléculas e começou a ver os átomos desde as rochas da areia do deserto. Eu imagino que essa conexão deva ser algo parecido com o que o Mikao Usui pode ter sentido ali, com essa conexão, com esse recebimento no Monte Kurama. Então ele, até nessa dúvida, gente, será que é isso mesmo? O que está acontecendo? Entendeu que o tempo havia sido cumprido e, pasmem, ele levantou muito bem depois de todo esse tempo, se sentia muito bem disposto, incrivelmente, e voltando de volta, descendo o Monte Kurama, ele chegou a machucar o pé. E quando, por instinto, ele colocou as mãos nesse pé, ele sentiu essa mão aquecer, uma forte energia, e rapidamente essa dor cessou e ele pôde seguir caminho. Na descida do Monte Kurama tinha um restaurante, uma parada, onde esses monges costumavam fazer um dia de jejum. Alguma coisinha leve, uma sopinha, alguma coisa bem tranquila, porque eles estavam em jejum há muito tempo. E o Mikao Usui chegou com uma fome louca. E chegou pro dono do restaurante e falou, ó, sem sopinha, me traz um prato de comida que eu tô com fome. Ele ainda aconselhou, viu? Ele muito sujo, com a barba grande, falou assim, olha, melhor você ir na sopinha, pode te fazer mal. Ele falou, não quero sopinha, traz uma comida que eu tenho muita fome. E ele comeu sem se sentir mal, o estado dele era de plenitude. A neta
dono do restaurante estava com muita dor de dente e ela estava com a mão até no rosto e ele entendeu que ela estava com dor e perguntou se por acaso ele poderia fazer uma transmissão de energia, ajudar de alguma forma, e ela também teve essa dor cessada. Foi aí que ele teve todas as provas que ele precisava de que isso estava acontecendo, de que isso era real, e assim ele voltou para o monastério. Chegou lá, um colega estava adoentado e ele tratou com essa energia que ele denominou de Reiki. Rei é a energia universal que anima todas as coisas, a energia do Sol Central de Shambhala, que é a nossa energia, a energia do nosso corpo. Quando a gente canaliza a energia Rei e transmite ao nosso corpo ou ao corpo de um receptor, a gente cria uma terceira energia, que o Mikao Usui denominou Reiki, que é essa energia tão próspera, tão curativa, a energia perfeita do universo. E ele também tratou esse colega. Visto essa recuperação, ele decidiu levar o Reiki a quem precisava. E assim iniciou a história do Reiki em 1922. Depois a gente segue com... Mikao Usui formou 11 mestres em Reiki. No momento que ele sentiu que não podia ficar com ele precisava expandir, ter mais reikianos, fundou o centro de Reiki. E aí entra nessa nossa história, aqui no nosso Reiki, conhecido como Reiki Ocidental, que chegou primeiramente aqui no Brasil, o Dr. Shujiro Hayashi, que era um médico japonês e foi braço direito e fiel escudeiro do Mikao Usui nessa propagação e tratamentos com o Reiki. Até que o Mikao Usui decidiu expandir, levar o Reiki para todo o Japão, e esses mestres formados por ele continuaram dando esse atendimento de Reiki a todos que precisassem, se conectassem e sentissem. Num dado momento, a mestra Hawayo Takata, uma imigrante japonesa que vivia e era nascida no Havaí, foi de viagem ao Japão para visitar uns parentes e tratar da saúde. E acabou, estou falando aqui muito de forma resumida, tá? Nesse tratamento de saúde, ela tinha questões sérias que tinha sido até indicado cirurgia, e no dia de fazer a cirurgia ela sentiu que não era para fazer. Escutou uma voz falando com ela: não vai, não faz. E quando ela falou para o médico: olha, acho que eu não vou fazer, estou sentindo, estou escutando aqui que não é para eu fazer isso. Então esse médico do hospital deu o cartão do Dr. Shujiro Hayashi, que era um médico que estaria trabalhando com uma técnica de cura vibracional e tendo um resultado muito positivo. E aí a mestra Takata conheceu o centro de Reiki, os mestres e principalmente o Dr. Shujiro Hayashi. Quando a Takata foi tratada e curada de diversos males e até tumores no corpo com a energia do Reiki, ela começou a pedir para aprender essa técnica, e na época nunca tinham se iniciado mulheres antes. Nessa altura Mikao Usui já havia falecido, não tinha deixado nenhuma autorização para iniciação, não tinha sido conversado, e os mestres de imediato recusaram. E o Dr. Hayashi, num segundo momento, achou que devia ensinar. E não só ensinou e formou a mestra Takata, mestra, como veio para o Havaí, solo americano, com ela e fundou a primeira clínica de Reiki do Ocidente. E assim o Reiki chegou. Então, assim, gente, tiveram tantas pessoas e uma história tão bonita e de tanta importância para o Reiki hoje ter essa força mundial, ser conhecido mundialmente, que é muito bonito de se ver. É incrível, tem muitos livros, inclusive tem um livro que eu comprei não tem muito tempo, chamado Women in Reiki. Infelizmente não tem ainda no Brasil e nem traduzido, a gente acha pela Amazon. E lá esse livro ele conta a história das mulheres ao redor do mundo
com o reiki. E como essa história é tão mais forte, mais profunda do que a gente imagina, a força que precisou para que o reiki se mantivesse e expandisse. E ali a gente fala de história de mulheres ao redor do mundo. Então, cada vez que a gente se aprofunda nessa história do reiki, mais a gente se apaixona por ela. E não tem como não se envolver e não se conectar com tudo isso. Bom, dito isso, o reiki difundiu em diversas escolas de conhecimento, porque o reiki nunca foi registrado. E muito dos documentos oficiais sobre o reiki se perderam durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi super atacado. Então a história que ficou do reiki foi a história do boca a boca desses mestres. Muitos mestres acabaram falecendo na guerra, precisaram lutar na guerra, e a história ficou com aqueles poucos que ficaram e que guardaram toda essa sabedoria e esses segredos desse reiki original. E existe no Japão escolas que são muito próximas do que era o reiki do Mikao Usui. Então tem mestres assim que trazem esse reiki tradicional à risca, e inclusive o da Hiroshi, que parece que deu o último curso da carreira, que já está bem idoso agora recentemente, mas tem os pupilos e aqueles que continuam. E aqui no Ocidente o reiki também se difundiu. A mestra Takata criou essa escola de reiki, começou a transmitir esses conhecimentos. Quando faleceu a neta dela, continuou esse legado. Essa escola do Havaí existe até hoje. E falecida essa neta, tem outras pessoas que continuam essa história. E aí entra o nosso mestre William Lee Rand, que foi iniciado na escola do Havaí de reiki. E o William, que teve um papel muito importante e tem um papel muito importante até hoje, porque ele é o fundador e dono do ICRT, o International Center for Reiki Training, que hoje é a maior escola de reiki do mundo e tem a sua sede nos Estados Unidos, em Michigan. Então o mestre William Lee Rand, ele não chegou a ser iniciado pela mestra Takata, porque quando ele conheceu e se conectou e pôde fazer esse curso de reiki, a Takata havia falecido no ano anterior. Ela faleceu em 80, ele iniciou no reiki em 81. E ele foi um mestre que fez uma grande diferença. Desde o primeiro momento da iniciação dele, ele diz que ele saiu tão desnorteado de tanta energia daquela iniciação, que ele foi andando para a praia e a energia, o vento começou a conversar com ele. E falou, isso é só o começo, vem muito pela frente. E o mestre William Lee Rand, ele se formou mestre em reiki, e ele tinha uma grande experiência junto à aldeia e aos povos Kahuna do Havaí. Ele trabalhou, inclusive, com um xamã Kahuna no Havaí por anos. E ele criou a cirurgia energética, que ele chama de cirurgia psíquica com o reiki, que é aquela que é dada até hoje no nível 3 de reiki. Ele trouxe o reiki tibetano, que acoplava alguns outros símbolos e diferenciava um pouquinho daquele ensinado pela Takata. E o engraçado, gente, é que o William, ele assim, ao longo da carreira como essa, ele lidou com tantos símbolos. Antigamente, os símbolos de reiki, eles não podiam ser desenhados, ser impressos. Então, nos cursos, até ministrados pela Takata, todos os símbolos, eles tinham que ser visualizados e decorados. Aí você imagina só para onde que vai, né? Porque cada um decora e assimila de um jeito, e daí surgiam diversos outros símbolos, e o William chegou a receber tanto símbolo de alunos, que num dado momento, ele reuniu a equipe dele. O William, ele tem uma peculiaridade, ele trabalha sempre com uma equipe grande, onde todos fazem um trabalho conjunto, e ele sempre trabalha com médiums, clarividentes, clareaudientes, e ele acha que tem que ser assim, porque a gente tem que entender, sentir e ter pessoas que trazem esses dons especiais para a gente entender exatamente com o que a gente está lidando e aquilo que a gente está fazendo. Em dado momento, o William colocou todos aqueles
símbolos no chão e ele com essa equipe ficaram meses olhando esses símbolos, sentindo, se conectando com esses símbolos. Muitos foram descartados até que sobraram 8 símbolos. E assim eles começaram a trabalhar o Karuna Reiki, que antigamente era dividido em 2 módulos. Karuna Reiki 1, que é uma metodologia de Reiki que traz todo esse conhecimento do Reiki, as posições tradicionais do Reiki que foram criadas pelo Dr. Shujiro Hayashi, de forma que trabalhasse todos os órgãos, sistemas e os chakras, e acoplando, trazendo conhecimento de mais símbolos sagrados. E esse Karuna Reiki foi dividido em 2 módulos. O 1, onde você iniciava nos 4 primeiros símbolos, e o nível 2, que você receberia mais 4 símbolos. Gente, o Karuna é uma coisa incrível, é uma coisa fantástica. Então, alguns dizem que seria um 5º nível de Reiki, quando você se utiliza ainda mais e agrega mais força a essa iniciação. E eu tive uma experiência fantástica com o Karuna, com a nova sistemática do William e do ICRT, que é o Holy Fire Reiki, num mestrado que eu fiz, assim, que foi incrível também, outro divisor de águas na minha vida. E a gente ganha símbolos tão fortes e tão específicos e que ativam energias tão incríveis que a gente fala, meu Deus, como pode melhorar, né, ainda. E graças a Deus que diversos mestres se permitiram, mestres que já atuavam com o Reiki, que trabalhavam com o Reiki, se permitiram receber novos símbolos, novas técnicas, se abriram a isso. Então a coisa fica perfeita, porque a gente tem ali o Reiki tradicional, que são os detentores do mistério, dos segredos do Reiki, aqueles que guardam toda essa história incrível para que a gente possa seguir com essa história para a posteridade, mas os outros que se abriram a receber outras possibilidades e ampliar tudo isso, e isso é muito incrível. E eu, como uma grande apaixonada por Reiki, fui me conectando e fazendo esses mestrados em diversos sistemas. O Karuna Reiki, hoje, ele foi registrado pelo mestre William Lee Rand e hoje ele ganhou uma nova sistemática no procedimento, nas iniciações sagradas, assim como o próprio Reiki Usui, ministrado e ensinado no International Center for Reiki Training, porque o mestre William Lee Rand recebeu em 2014, se eu bem me lembro, uma atualização. E foi muito incrível porque ele estava numa formação de mestrado, Usui, e na hora da iniciação sagrada estava muito calor. Ele falou, vamos fazer essa iniciação no jardim do ICRT? E colocou todos aqueles alunos sentados em cadeiras no jardim, e no momento que ele faria essa iniciação sagrada tradicional, ele escutou uma voz falando para ele, levanta e sai, entra para dentro. E ele recebeu uma nova sistemática de iniciação sagrada, que essa sistemática ele denominou Holy Fire, que é o fogo sagrado. Então, nessa sistemática, a gente tira o mestre em Reiki que faria a iniciação da jogada, o mestre passa a ensinar, a trazer todo esse conhecimento, e a gente se conecta com os irmãos e irmãs da luz, como ele chama. O William, ele sempre diz que ele recebe as canalizações dos Brothers and Sisters of Light, que na verdade quando a gente pergunta quem são eles, ele responde White Brotherhood. Na verdade, o William trabalha com os mestres da Fraternidade Branca e recebe essas canalizações dali, que ele gosta de chamar de irmãos e irmãs da luz. E aí a gente tira esse mestre da jogada e pede essa iniciação pura, direto da fonte, ativando essa energia que é impressionantemente forte, uma condução meditativa, rodeado dessa energia e dessa luz, e que, gente, opera curas e processos
inimagináveis. Eu digo porque eu passei por uma experiência de Holy Fire Reiki com o próprio William Lee Rand. E feito isso, quando eu conheci essa energia, eu falei, não, eu preciso me conectar a isso, porque isso é incrível. Foram, assim, tipo, 40 anos de cura em 40 minutos dessa experiência com William. Isso é o que ele deu o nome de Holy Fire Reiki, que a gente continua trabalhando o Reiki Usui, trabalhando toda essa energia tradicional, só que invocando essa iniciação pura, direto da fonte, com essa energia direto da fonte. O William é incrível, né, Isaac? Bem-vindos, Camila, Jean, prazer você por aqui, Isaac. O William, ele é incrível, gente. Ele tem, assim, uma energia e uma forma de conduzir, assim, tudo isso que é incrível, é impressionante. E eu fui buscar, fiz esse mestrado, Karuna Holy Fire Reiki, é um curso que eu tenho disponível e que eu ministro, só que hoje, nessa metodologia, o Karuna Holy Fire, hoje, não existe mais Karuna 1, Karuna 2, hoje é unificado Karuna 1 e 2, com a sistemática Holy Fire Reiki. E para você fazer o Karuna Reiki hoje, você precisa ser mestre no sistema Usui, formado há pelo menos 6 meses. Então, hoje o William determinou que como a gente lida com energias muito sutis, o ideal é que você já seja mestre no sistema Usui, já domine a técnica, já trabalhe com o Reiki, para você se conectar com essa energia. E, gente, é incrível. Ai, gratidão, Jean. E, inclusive, falando de Karuna Holy Fire, gente, eu já vou só para aproveitar aqui a vibe. Volta e meia eu faço umas experiências de cura abertas com a energia Karuna Holy Fire. Essas experiências são gratuitas. O Isaac sempre me ajuda a organizar, que eu sou super desorganizada. E a gente tem até um grupo, que não é um grupo de conversa, nada disso. É o grupo que a gente envia o link das reuniões, o link da música que a gente usa nessas experiências, para que seja tudo perfeito. E, gente, ó, save the date. A próxima experiência aberta, em 2023 eu ainda não fiz nenhuma experiência aberta. Então eu vou fazer na próxima semana, na quarta-feira, dia 3/5, às 8h30 da noite, que é um horário que acho que deu tempo de todo mundo chegar em casa e tal. Eu vou fazer a experiência do Rio da Paz. Essa condução meditativa, onde é ativada essa energia do Holy Fire Reiki, para que cada um possa buscar a sua cura mais profunda, o seu processo, e é sempre incrível. Então depois eu vou fazer a divulgação, vou fazer o flyerzinho para todos que quiserem participar. Quem ainda não tiver no grupo, só me mandar mensagem que eu incluo no grupo de WhatsApp para receber o link. E aí, dia 3/5, então, eu já tenho marcado na minha agenda de trazer essa experiência usando Holy Fire Reiki. Agora, gente, sabe o que é mais incrível? Até há muito pouco tempo, todas as iniciações sagradas de Reiki, inclusive Holy Fire Reiki, eram feitas somente presencial. Com a pandemia e tal, muitos mestres, inclusive eu, tá? Foram sentindo a necessidade de começar a trabalhar online. Eu mesma pensava, falava, gente, mas quando a gente mais precisa de Reiki, a gente vai interromper? Porque tá todo mundo surtando, né? Então, é um momento que se faz muito necessário isso. E aí eu senti, assim, fortemente, poxa, mas se a gente tem símbolos de Reiki que permite que a gente envie cura à distância, se energia não tem distância, por que a iniciação sagrada a gente não pode fazer à distância? E comecei a fazer umas experiências. E formei mestres online durante esse período. E foi incrível. As sensações que a pessoa me trazia, todo esse feedback me levou a ter a certeza absoluta que isso era muito viável e que não tinha diferença nenhuma.
Depois, nessa mesma época, o William e o ICRT também estavam com os cursos parados. E o William, conversando com os irmãos e irmãs da luz, ele foi avisado, não, você não tem que parar, tem que continuar, tem que dar esses cursos. Ele fala, mas e a iniciação? Sabe o que os mestres disseram para ele? Falaram assim, filho, nós estamos com vocês durante toda a criação da tecnologia. E nós usamos esses próprios cristais de apatita que ligam essas telinhas para potencializar esse envio e essa cura. Por isso que o Holy Fire Reiki é tão forte, tão incrível ainda, que a distância, e gente, é isso, energia não tem distância, não tem tempo, espaço, a gente envia para qualquer lugar do mundo. Eu atendo pessoas em diversos lugares, eu atendo pessoas da Austrália, da Europa, tudo online, com Reiki, experiência Holy Fire, mesas radiônicas, a mesa radiônica prana dos raios sagrados, e é incrível, é fantástico. Então, por que não seria com o Reiki? E hoje, a minha metodologia de envio de Reiki à distância é com as experiências Holy Fire Reiki. E dentro do Holy Fire Reiki, a gente tem diversas experiências meditativas, experiências de cura, experiência do Rio da Vida, banquete celestial, mar de amor sagrado para a gente conectar e enviar essa energia, pedir, invocar essa energia direto da fonte, para que cada um possa buscar no mais profundo do seu ser a sua cura, de forma muito profunda, e é muito incrível. Enfim, como muitos desses mestres, eu em 2020, também um momento que incrivelmente eu estava muito bem, muito focada e muito determinada no meu servir, que foi o que eu escolhi, servir como terapeuta a todos que se conectassem com essa energia. Recebi também um presente do universo, e o meu veio com nome, tá? O nome é Prana dos Raios Sagrados. Na época eu até pensei, poxa, não deixa de ser um tipo de Reiki, mas o nome deveria ser Prana dos Raios Sagrados. Eu também, quem me conhece sabe que eu trabalho muito com a energia dos mestres também, é a minha linha de trabalho, e eu fiquei muito emocionada quando eu, nessa experiência com o William e assistindo uma palestra do William, ele contou que a experiência de canalização dele também seria um canal direto com essa energia da fraternidade branca e dos mestres, que é uma energia que eu trabalho, que eu me conecto desde que eu era criança, desde que eu me entendo por gente, porque é uma linha de trabalho que a minha avó já frequentava desde a Ponte para a Liberdade, trabalhava na Ponte para a Liberdade, a minha mãe se conectou já através do Grupo Avatar, e eu tenho aqui o meu livro de cabeceira aqui, que já está todo despencando, porque ele é muito antigo, tem uns 40 anos, é o livro dos decretos do Grupo Avatar. Então é uma energia assim que eu sempre me conectei e que eu recebi esse presente também direto da fonte, e que também é uma terapia vibracional, uma técnica de cura vibracional, só que ali a gente usa decretos e invocações, além da canalização de energia. E esses decretos foram psicografados um a um. E eles têm um comprimento de ondas em energia altíssimo. Então a soma dessas invocações, dessa conexão, essa canalização de energia, e eu transformei e adaptei de uma forma que ficasse mais fluida para todos que se conectassem e quisessem ter esse acesso, com áudios e conduções meditativas, com todos esses decretos, invocações, e ativado essa energia. Aqui tem pessoas, aqui o Isaac é praticante de prana também, junto com o Reiki, reikiano, e é uma energia incrível que expande e sutiliza ainda mais o nosso campo, e pode ser usado junto com o Reiki, junto com qualquer sistema de Reiki, somado a símbolos. E a gente também tem um símbolo, que é a espiral do coração, que é o símbolo do prana, dos raios sagrados, que eu recebi durante um trabalho muito especial, espiritual, de auxílio e amparo, direto da falange da Mãe Maria,
que trabalha junto ao Comando Santa Esmeralda, ao Mestre Hilarion, na chama verde da cura e da verdade. E esse símbolo, ele traz a luz divina, internalizando, descendo desde o cosmos e transformando tudo em amor. E é um símbolo que a gente utiliza dentro do prana para enviar a energia à distância e para colocar qualquer pessoa, qualquer ambiente ou qualquer situação que precisa dessa intervenção e precisa ser envolvido em amor. E, gente, é a energia da quinta dimensão, dessa ascensão planetária, a expansão consciencial e a ativação desses sentimentos divinos. E é a quebra dessa matrix, né? Para que a gente possa expandir como humanidade, expandir a nível consciencial. Isso é a quinta dimensão. É uma vibração mais elevada. É quando a Terra se aproxima uma oitava ao Sol central de Shambhala, o que amplia o nosso poder de autocura, a energia que a gente recebe, muda a frequência, traz expansão de consciência e é o momento da gente se abrir. E as técnicas vibracionais, as terapias holísticas são a medicina, gente, do futuro. Eu não tô... Aqui, peraí, que ultimamente a gente tem que explicar tudo direitinho, né? Uma coisa não substitui a outra, mas a gente entende em terapia holística que a saúde física, ela é o resultado da saúde espiritual, mental, emocional, energética. Quando a gente está equilibrado em todos os nossos corpos e todos os nossos vórtices, a gente manifesta a saúde perfeita e a vitalidade no nosso corpo físico também. Quando a gente carrega padrões densos, pesados, que bloqueiam os nossos vórtices de energia, eles deixam de irradiar a energia necessária para que os nossos órgãos e sistemas funcionem da maneira correta. E a gente começa a cristalizar essas emoções, essas crenças em doenças no nosso corpo físico. Então, todas as técnicas vibracionais e a terapia holística, ela trabalha no todo. Holos vem do grego todo, curando cada um dos nossos corpos, consequentemente manifestando a boa saúde, a vitalidade no nosso corpo físico também. Então o reiki, o prana, eles são profiláticos, inclusive, porque eles tratam a doença nos corpos sutis antes que elas se materializem no corpo físico. Tá? Então, assim, um reikiano praticante, ele tem um sistema imunológico muito fortalecido, ele tende a ser uma pessoa com um emocional mais equilibrado, uma mente mais expandida, porque ele tem contato direto e contínuo com essa energia universal do Sol central de Shambhala. Vamos lá, vamos ver. Já ouvi muito dizer que a quarta dimensão é mental. Então eu acesso a quinta dimensão quando estou em lugar e estado que minha mente está bem. Já é o seguinte, a quarta dimensão, ela é o plano astral, tá? Então a quarta dimensão, bom, nosso mental inferior deve passear por lá também. Mas a quarta dimensão, ela é uma dimensão transitória, por isso que a Terra pula de terceira para quinta dimensão, não é por acaso. A quarta dimensão é o plano astral, é para onde os espíritos vão quando a gente desencarna. Então a gente já atravessou essa quarta dimensão. Aliás, tem muitas linhas que dizem que está tendo um trabalho intensivo no plano astral, inclusive de esvaziamento de umbrais e toda uma como que eu vou dizer, me foge a palavra, mas toda uma reformulação, um reajuste, uma faxina, porque agora daqui para frente a gente entrando, nós já estamos nesse processo de transição, tudo isso já é real e já está acontecendo. Quando a gente faz essa transição e no momento que nós estamos de quinta dimensão, esses umbrais precisam ser trabalhados e mexidos, e muito médium está trabalhando incansavelmente, inclusive quando dorme, porque daqui pra frente ou vai ou racha, é a separação do joio do trigo, sabe? Então assim, ou você adquire essa expansão e vibração que vai te manter aqui, te levar para a quinta dimensão, para essa ascensão junto ao planeta Terra,
ou você vai precisar reencarnar em outro planeta de terceira dimensão, porque a Terra já está elevando a frequência, tá? Então você vê que todo mundo está se sentindo muito cansado, exausto, no bico do corvo, porque a ressonância Schumann tem medido picos de energia. A gente chegou a mais de 200 Hz num único dia. A frequência de terceira dimensão da Terra ela é de 7,3 Hz. A quinta dimensão ela é 50. Então a gente está passando por um processo de adaptação dos nossos corpos físicos para que a gente aguente fisicamente essa vibração de quinta dimensão, porque pela primeira vez em toda a história nós estamos fazendo essa transição encarnados. Tá? A gente não vai precisar deixar o nosso corpo físico para fazer a transição, mas o nosso corpo físico tem que aguentar essa mudança energética. Então a gente tem tido picos de energia já há alguns anos para a gente conseguir, por isso às vezes a gente se sente muito cansado, isso mexe com o nosso sono, porque nós estamos sendo preparados. O universo é perfeito, tudo é preparado e cuidado para que a gente consiga acompanhar. Agora a escolha é de cada um, né? Só que agora, assim, não tem mais muito como voltar atrás, né? A gente já tá num momento de expansão que a gente tem que se abrir a essas novas frequências, dançar conforme a música, né? Senão, tá tudo certo, cada um ao seu tempo. Mas, assim, a Terra não vai parar porque a gente não conseguiu alcançar. Nós vamos ter que reencarnar em outro planeta e a Terra vai continuar com aqueles que conseguirem. Oremos, né? Então vamos lá, gente. Então, para concluir aqui o Reiki, o Karuna, o Holy Fire, experiência de cura, próxima quarta-feira, dia 3/5. E aqui, gente, você está falando em expansão para quinta dimensão, coisa e tal. Mikao Usui, ele lá, ó, em 1920 e poucos, porque ele canalizou em 22. Quando ele fez os princípios do Reiki, não sei. Mas ele deixou uns princípios como uma forma de conduta, sabe? Pra gente trabalhar a nossa reforma íntima. Não só para ser um bom canal, como para servir de exemplo como reikiano. Então, olha que bacana. O Mikao Usui, as iniciações sagradas, a formação de um mestre dele era individual, cada um tinha o seu tempo e podia durar anos. Porque ele focava na elevação espiritual desse indivíduo, para que ele pudesse receber essas frequências e se tornar mestre. Então, os 5 princípios, o famoso 5 princípios do Reiki, ele fala de uma forma de conduta que mantém a gente naturalmente equilibrado. 5 princípios do Reiki que o Mikao Usui deixou e que foi traduzido há muitos anos atrás. Hoje a gente até fala um pouco diferente, entendendo dentro da PNL que o nosso cérebro não aceita e não assimila a palavra não, mas o original, a tradução original é assim, ó. Somente por hoje eu darei graças a todas as minhas bênçãos. Quer dizer, ali ele já falava da gratidão, que tanta gente fala hoje e que tem uma vibração tão alta e que eleva a nossa vibração. Então, toda vez que a gente tiver muito azedo, muito reclamão, experimenta fazer uma lista de 10 bênçãos, 10 coisas que você tem para agradecer. É isso aí, Lê. Agora é escolher viver no sofrimento ou partir para a regeneração. É isso aí, eu espero partir para a regeneração. Estamos lutando ali por isso, né? Então, assim, a gratidão que eleva tanto o nosso espírito, eleva tanto a nossa frequência. No final das contas, nós somos aquilo que nós vibramos. Pensamento mais sentimento forma a nossa vibração. Até quando a gente fala de lei da atração, você fala, nossa, mas todo dia eu peço, eu mentalizo. Tá pedindo errado. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Então, seja aquilo que você quer atrair. Vibra em ressonância aquilo que você quer atrair. Senão a lei da atração não funciona, tá? Então, assim,
O sentimento que te conecta com uma frequência elevadíssima é a gratidão. Então toda vez que a gente está muito azedo, e aqui nessa condição tem dias que a gente acorda que a gente não aguenta nem a gente mesmo. Busca fazer uma lista de tantas bênçãos, tanta coisa. Agradece por você ter acordado naquele dia, por você ter saúde, por você ter casa para morar, comida para cozinhar. Tem tanta coisa que a gente pode agradecer aqui que 10 é pouco. Quando estamos tentando sair do sofrimento, mas sempre voltamos para o sofrimento. Como manter o equilíbrio? Ah, então ninguém disse que ia ser fácil. É constante, né? O orar e vigiar. Então, assim, muitas vezes a gente vai sair dessa vibração e a gente tem que cancelar os pensamentos, os sentimentos negativos e substituir por uma outra programação. É um trabalho intenso, tá, Jéssica? E assim, de se vigiar constantemente. Então, baixou aquele pensamento que te gera um sentimento ruim, cai a sua frequência, cancela, 1, 2, 3, cancela, tá cancelado. Usa a frase de poder, faz uma oração, aquilo que te conecta com uma frequência mais sutil, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar as frases de poder que o mestre Saint Germain trouxe tantos ensinamentos no livro de ouro, Mistérios Revelados, são livros da Ponte para a Liberdade. Acredito que vocês achem em estante virtual ou até online. Em livraria é difícil, porque é muito antigo. Mas, enfim, eu sou a ressurreição e a vida da minha alegria, minha vontade de viver, minha esperança. Eu sou a ressurreição e a vida do meu equilíbrio, bom humor. Então, substitui. E é assim, é esse trabalho de formiguinha, de você vigiar constantemente, mudar a programação. Tá muito difícil de sair, tá achando, cara, não tô conseguindo. Pede ajuda, vai fazer uma terapia, trabalhar o trabalho com mesa radiônica, é incrível para a gente fazer essa leitura energética profunda, entender onde que precisa ser trabalhado e fazer um envio de energia para que você se equilibre de novo. Vai tomar floral, vai usar óleo essencial, vai fazer experiência de cura Holy Fire. O que não dá é para desistir. Se tiver muito difícil sozinho, busca ajuda, porque o momento é esse. Bem-vindos todos que estão chegando. Segundo princípio do Reiki, somente por hoje não irei me preocupar. Gente, pensa na preocupação. Preocupar, você está se preocupando de uma coisa que não aconteceu, e se está no futuro, está em outra dobra de tempo e espaço, você nem sabe se vai acontecer. Então você está se transportando para o futuro, está saindo do presente e se ocupando de situações que nem aconteceram, você nem sabe se vai acontecer, quer dizer, é coisa de louco, né? Então, assim, é voltar sempre para o presente, viver o dia de hoje com muita gratidão. Ó, Jean, uma dica que eu uso quando minha energia tá baixa é ou jejuar ou comer somente frutas por um tempo, pelo menos comer comida crua. E junto com a urinoterapia eu consigo voltar a me encontrar. Bacana, é isso também. Uma alimentação mais leve, mais equilibrada, à base de coisas cruas que tem muito mais vitamina, carrega muito mais vida, né, dentro de si, também ajuda a purificar os nossos corpos, elevar a nossa frequência, jejuar também. Então, assim, cada um vai encontrar uma forma de se conectar. E é isso aí mesmo, é buscar o que faz sentido para você, o que faz você se sentir bem, se conectar e experimentar, né? Então, às vezes a gente tem que experimentar, seja meditação, seja um jejum, seja uma alimentação crude vegana por algum tempo, se você se sentir bem, ok, ótimo, é para você continua. A gente tem que buscar todas as opções e tentar, tá bom? Terceiro princípio, somente por hoje não sentirei raiva. E aí, hein? Aí é osso, né? Porque a gente acorda, bom dia sol, bom dia, bom dia natureza. Dali a pouco você sai lá fora, nego te fecha na rua, você já fica louco da vida, quer xingar um monte. E a raiva é terrível, gente. A gente libera
hormônio de cortisol, que é um veneno na nossa corrente sanguínea inteira. Então desequilibra todo o nosso corpo, todos os nossos corpos, baixa a nossa frequência. Mas assim, ainda aqui nós vamos passar e transitar por todas as emoções. Então não é não sentir raiva, mas é assim, é você conseguir sentir, cancelar, transmutar esse sentimento, então, reprogramar, né? Então você vai ter aquele impulso de sentir a raiva naquele momento. Respira fundo, faz respiração pranayama, sabe? Se conecta com a sua presença divina, faz uma oração se fizer sentido para você. Eu sou a ressurreição e a vida da minha plenitude, da minha calma, da minha tranquilidade. É treino. Com treino e observação constante, se torna natural. Até o controle desses impulsos ou a não permissão para que isso te desequilibre dessa forma. Então, apesar de a gente ainda se conectar a esse tipo de sentimento, a gente precisa aprender a reprogramar, a cancelar, a voltar para o nosso prumo, não se permitir entrar nessa energia, entrar nessa vibe e arrastar esse azedume para o resto do dia. Próximo princípio, somente por hoje farei meu trabalho honestamente. Aí você fala, poxa, mas eu sou honesta, não passo a perna em ninguém, eu sempre sou honesta em tudo que eu faço. Será que você está sendo honesto, inclusive com você mesmo? Se respeitando, respeitando o seu tempo, respeitando o seu cansaço, dizendo não quando é necessário, sabe aqueles nãos que a gente diz para os outros, que às vezes são sims que a gente está dizendo para nós mesmos. Então pensa sobre isso. Às vezes a gente é sim muito honesto, menos com a gente mesmo. A gente não se permite descansar, a gente se cobra produtividade o tempo todo, a gente vive cansado, estressado, a gente se permite alguns abusos porque a gente não consegue colocar limites. Então assim, vamos refletir sobre isso. Somente por hoje serei gentil com todos os que me cercam e todos os seres vivos. Gente, aprender a ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, antes de você trocar a ferradura e sair distribuindo aquele monte de patada e coice, se coloca no lugar do outro. Lembra que gentileza gera gentileza. Pra que você vai azedar o dia do outro, né? Então, assim, não custa nada ter empatia, ter educação e tratar as pessoas do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Não é fácil, gente. É diariamente se policiando, treinando e transmutando, mas é possível. E é uma maneira também muito simples de você conseguir o equilíbrio. E com o treino vai ficando cada vez mais fácil. Eu tô treinando também ainda, tá, gente? Mas a gente chega lá, né? Todo mundo treinando. Aí, o que mais que eu tenho para contar para vocês? Além do Reiki Usui, do Karuna Holy Fire, inclusive o Reiki Usui. Hoje, a minha metodologia de curso é o seguinte: eu tenho, através do meu site, danielaterapeutoholística.com.br, a possibilidade de você comprar os cursos de Reiki. Lá tem o Reiki nível 1, 2 e 3. Então, você adquire o curso, eu libero o seu acesso pela plataforma e lá você tem a apostila em PDF e aulas gravadas. Umas 10 aulas em cada nível de Reiki, onde eu te conto toda a história, toda a parte teórica, toda aquela parte técnica, mas não fica por aí, tá, gente? Você tem essas aulas gravadas, esse acesso a essa plataforma por 2 anos. Você vai entrar em contato comigo e a gente vai agendar de forma particular o seu aulão online Tira Dúvidas, onde a gente vai se encontrar com horário marcado, vamos falar da história de Reiki, de técnica, tirar todas as suas dúvidas, tudo que você trouxe dessas aulas, e depois que tudo tiver esclarecido, a gente vai fazer a iniciação sagrada. Esse aulão pode ser feito em um dia, o aulão mais a iniciação sagrada,
ou pode ser fracionado em alguns dias de acordo com a disponibilidade, tá? E ali a gente vai agendar também a iniciação sagrada. O curso tem apostila, certificado, todo curso de Reiki precisa ter certificado, aulão comigo e aulas gravadas por 2 anos. O que é fantástico? No dia da aula a gente recebe muita informação, a gente tem iniciação sagrada, a gente está super empolgado e depois a gente tende a não lembrar de tudo, não filtrar tudo. As aulas gravadas te permitem assistir quantas vezes se fizerem necessários, quantas vezes você tiver vontade, tá, de se conectar de novo. Então a gente une essas duas frentes, a aula online ao vivo que a gente faz pelo Google Meet por vídeo e a iniciação sagrada ao vivo comigo e as aulas gravadas na plataforma que você pode assistir quantas vezes você quiser. Mestrado de Reiki Usui. Quem sente de fazer o mestrado vai entrar em contato comigo, vai fazer a compra desse curso. Eu vou liberar o acesso do nível 1, nível 2 e nível 3 de Reiki. E nós vamos fracionar essas aulas ao vivo. Você vai reassistir, se reconectar com a energia do Reiki, com a história do Reiki, os princípios, toda a didática, porque quando você se torna mestre, você vai poder dar aulas e fazer iniciação sagrada. A gente vai ter o aulão Tira Dúvidas do nível 1, 2 e 3, relembrar, conversar a respeito, falar do que é necessário ter na sua apostila do mestrado. Você vai começar a trabalhar o seu material didático de Reiki, que você pode utilizar para os seus cursos. E depois a gente vai marcar aula de mestrado, que a gente vai falar de iniciação sagrada, você vai receber os símbolos do mestrado, vai ter todo o acompanhamento comigo e a iniciação sagrada do mestrado. Feito isso, eu também envio o certificado e você se torna um mestre em Reiki Usui. Reiki Karuna Holy Fire. Karuna Holy Fire também não tem pela plataforma. Então você agenda diretamente comigo. Os cursos de Reiki, eu dou cursos em grupo ou individual, online, tá? A princípio. Às vezes a gente marca eventos presenciais e tal, mas assim, hoje eu não tenho espaço alugado, porque hoje eu foquei todo o meu trabalho nessa dinâmica online, tá? Então, Karuna Holy Fire, a gente faz particular ou em grupo. Mestrado Karuna Holy Fire é para quem é mestre em Reiki há pelo menos 6 meses. Então, quem quiser ter essa experiência, é incrível, é um curso incrível, fantástico, e a gente pode juntar um grupo também de pessoas para ter essa troca, que é muito legal, tá bom? Prana dos Raios Sagrados. Prana dos Raios Sagrados, essa técnica que eu ganhei de presente, que eu canalizei, super profunda, está também disponível pelo meu site, danielaterapeutoholística.com.br. O Prana dos Raios Sagrados, ele é um curso super completo e super profundo. Lá tem, se eu bem me lembro, 10 aulas gravadas falando sobre o Prana. Tem apostila com todos os decretos, tem apostila de mantras para quem gosta e quer se conectar. Gente, tem muita informação. Tem conteúdo novo, tem o símbolo do Prana, dos raios sagrados, 2 formas de trabalhar à distância, tem vídeo com utilização dos símbolos, tem técnicas de apelo meditativo para o perdão. Então ele é super profundo e ele está totalmente online, inclusive a sintonização. Lá também você tem no site disponível para você baixar todos os áudios. Áudio de preparo para os atendimentos, áudio de autocura e áudio de cura para outras pessoas também. O Prana dos Raios Sagrados, ele foi acreditado pela World Therapists Organization, que é uma organização internacional que reconhece terapeutas e terapias. Então, o certificado do Prana, ele é internacional, ele é válido no Brasil e em outros lugares do mundo. É um curso profissionalizante, tá? Gente, eu sei que eu falei demais, mas agora eu vou falar para vocês
sobre a agenda e o meu projeto de levar tanto para os meus alunos de Reiki, quanto para as pessoas de fora que se conectarem, diversos outros sistemas de Reiki, somando conhecimento e diversos sistemas de Reiki que são nível mestrado, que para você que é terapeuta, você vai conseguir dar uma turbinada na sua carreira e ter bastante curso para oferecer, somando aos seus atendimentos e técnicas. Então, dentre eles, esses cursos que eu vou trazer a preços mega especiais, está Reiki do Arcanjo Miguel. Reiki do Arcanjo Miguel é a conexão com a energia do Arcanjo Miguel, da chama azul, onde trabalha o Arcanjo Miguel, e ali você recebe um yantra sagrado, que é uma tríade de proteção fortíssima, e por isso eu vou começar com ele. Para você fazer o Reiki do Arcanjo Miguel, você tem que ser reikiano Usui, pelo menos de nível 1, tá? Você não precisa ser mestre em Reiki, nada disso, mas você precisa ter pelo menos o nível 1 de Reiki, para você fazer o Reiki do Arcanjo Miguel, e eu vou começar por ele, porque ele tem um símbolo de proteção super forte para você, para o seu ambiente, para o seu campo, para o seu trabalho e para o seu atendido. Esse curso vai acontecer no dia 8 de maio, é uma segunda-feira, então é sem ser a segunda-feira próxima, a outra segunda-feira. Ele é um curso que vai durar de 2 a 3 horas, tá? E vai acontecer de noite, a partir das 8 da noite. Inscrições já abertas. Na próxima segunda-feira eu vou fazer aqui para vocês uma tríade de Arcanjo Miguel, tá? Próxima segunda-feira, dia 16/5, curso Porta Milagrosa do Arcanjo Miguel. É uma técnica de conexão meditativa, que você abre essa porta, essa janela de conexão com a chama azul, com essa energia do Arcanjo Miguel, essa energia de proteção, exercício da fé, e é uma prática meditativa de conexão muito poderosa, que ajuda a expandir o chakra frontal, te conectar mais fácil com energias sutis. É incrível, principalmente para quem não tem o hábito da meditação e quer começar. Essa conexão, essa sintonização te abre muitas portas. Dia 22/5, tudo isso depois eu vou divulgar essa agenda, tá, gente? Mas é só para vocês saberem. Floral energético estelar de cura do Arcanjo Miguel. São florais etéricos que trabalham nessa mesma energia de chama azul, nessa mesma vibração, e ali vocês vão conhecer algumas opções de florais etéricos para você energizar vibracionalmente água e fazer até florais mesmo para os seus pacientes, invocando, canalizando e transmitindo essa energia super potente de cura. Também tem o curso e a sintonização, a energia. E depois tem mais, tá, gente? Esses daqui ainda não tem data agendada, porque a gente vai começar com essa tríade. Vou trazer para vocês Reiki Akáshico. Reiki Akáshico te traz um símbolo a mais, chamado Lahananai, que te permite a conexão com seus registros akáshicos. Ele transforma incrivelmente a experiência do Reiki numa situação muito profunda, tá? Muito bacana. São todos cursos rápido e de nível mestrado, quer dizer, você vai fazer esse curso e você vai poder sintonizar outras pessoas. Reiki Akáshico também precisa ser reikiano, pelo menos de nível 1, tá? Reiki da chama violeta, o Reiki Violet Flame. Muitas pessoas já ouviram falar. É uma sistemática de Reiki incrível, tá? Que traz 40 yantras sagrados. E parece muito, mas você pode, gente, você vai se conectar com esses símbolos, você vai utilizar só aqueles que você sentir necessidade. Trabalha na energia da Mãe Kuan Yin e da chama violeta em ação, e é surpreendente essa energia, tá? Reiki egípcio, Seiken Seikin, traz diversos yantras e uma história incrível. Esse Reiki foi todo canalizado pelo mestre Patrick Ziegler dentro de uma pirâmide no Egito. É incrível.
e Mara Reiki. E Mara Reiki é um nível super avançado de Reiki, uma energia super sutil, conhecido também como um sexto nível de Reiki, que viria depois do Karuna Reiki. O Imara Reiki você precisa ser reikiano pelo menos de nível 3, assim como o Reiki egípcio, tá? Mas isso daí a gente vai falar mais pra frente. Curso de acupuntura etérica quântica, para você usar as agulhas etéricas e toda essa informação junto com as suas técnicas vibracionais, junto com o Reiki, junto com o Prana, atuando nos meridianos de acupuntura e dando uma mega turbinada nesse seu Reiki, nessa sua cura, tá? Os outros eu falei, Prana dos raios sagrados, Reiki, Usui, Holy Fire, estão disponíveis no meu site, Karuna Reiki, entrar em contato comigo, é só para mestres em Reiki, o Karuna Holy Fire, que é um curso registrado, a nova sistemática do ICRT, inclusive, gente, o Karuna Holy Fire tem certificação internacional também, tá? Quando eu te emito o certificado de Karuna Holy Fire, as apostilas são as apostilas oficiais utilizadas no International Center for Reiki Training. E quando eu te dou esse certificado, você vai registrar o seu certificado com o próprio International Center for Reiki Training. Você é um mestre habilitado, reconhecido internacionalmente, tá bom? Então, assim, é super, super, super bacana. Com certeza vai ser muito transformador. Gente, e era isso que eu queria contar para vocês. Todas essas possibilidades, toda essa novidade. E, gente, tudo isso, principalmente essas formações rápidas, esses quick, que é Reiki Akáshico, Reiki de Arcanjo Miguel, que vai trazer um yantra, que vai somar no seu atendimento e te trazer a possibilidade de dar cursos. Eu vou fazer tudo com um preço super especial e os meus alunos de Reiki vão ter ainda um desconto maior e um preço diferenciado para a gente turbinar a carreira aí de todo mundo, tá bom? Então, eu tinha tudo isso e eu falei pra caramba, né? Contei a minha história, contei a história do Reiki, falei de 5 princípios, eu falo demais mesmo. Mas, eu senti que ia ser legal, ia ser bacana. E é isso, então eu tô preparando todo esse material para vocês com todo amor e vamos começar a trabalhar. É isso aí, Isaac. Bora curar esse povo. Jéssica, meu sonho é unir a estética com o Reiki. Jéssica, é fantástico, porque o Reiki melhora o nosso sistema imunológico, ativa os nossos chakras e com o sistema legal, o equilíbrio, a sanidade mental e emocional fica também muito mais fácil da gente alcançar os nossos objetivos estéticos, né? Ai, gente, eu que o diga. E então, assim, tudo pode ser acoplado e somado e ficar muito maravilhoso. Inclusive, os florais etéricos do Arcanjo Miguel podem ajudar demais nesse processo. Que afinal de contas, a estética, o emagrecimento é uma reconexão também com a nossa autoestima, com o nosso poder pessoal. Quando a gente também está se sentindo para baixo, as coisas não viram. Então, tudo pode ser somado e pode ser uma experiência muito bacana. Imagina, a Jéssica vai trabalhar com estética holística. E vamos, né, trabalhar, potencializar toda essa energia. E é isso que eu queria contar para vocês em primeira mão. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha somado para vocês. E mais informações, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp que tem na biografia. Vou deixar também no link, vou deixar esse vídeo salvo e vou colocar no link também. E no decorrer da semana eu já vou divulgar, tá, a data da experiência aberta Holy Fire. Quem não tá no grupo, quem nunca fez essa experiência e quer participar,
me chama, dá um toque, fala, Dani, me coloca no grupo, que o grupo, gente, não tem conversa, tá? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. É um grupo que ele fica ativo só para eu mandar o link da música, da experiência e o link do Google Meet pra gente poder participar da experiência. Então não precisa ficar com medo. Se quiser, é só pedir que eu já coloco. E aí depois, a semana que vem tem essa experiência aberta. E depois a gente tem 3 semanas seguidas, 3 segunda-feiras de curso, que vai ser uma tríade da energia do Arcanjo Miguel. Então a porta milagrosa, o reiki do Arcanjo Miguel, que traz um símbolo incrível, super forte, os florais etéricos de cura do Arcanjo Miguel. Brigadão, Dani, primeiros contatos que tive com o reiki, muito interessante, muito amor a todos. Obrigada, Jean, pela sua participação, obrigada por estar aqui. O Jean tem uma história super bacana, o Jean não mora mais no Brasil, mudou completamente o estilo de vida dele, é uma pessoa que está expandindo a consciência também a cada dia, é um irmão aqui na causa, tamo junto, Jean. Então, gente, é isso. Um abraço a todos. Eu estou à disposição pelas minhas redes para tirar qualquer dúvida, para qualquer informação. Aos meus alunos do Reiki, eu vou passar preços e descontos especiais pelo grupo. Ao pessoal que quer conhecer, eu vou passar a divulgação aqui nos próximos dias também no meu Instagram. Então, fiquem atentos e qualquer coisa é só chamar. Tá bom? É isso aí, Jean, família. Beijos a todos e boa noite para vocês. Gratidão pela companhia, pela troca. Tchau!